Você já ouviu alguém dizer que a torcida do Flamengo é fria, que é torcida de teatro? Então preste atenção nisso aqui. Não sou eu falando, não é nenhum flamenguista, é o jornal O Globo falando. É um medidor de decibéis desses usados em eventos profissionais, apontando quem faz mais barulho no Brasil. Então, como que foi a pesquisa? Foram jogos do Brasileirão, mesmo critérios, estádios cheios, tudo igual. E sabe o que aconteceu? O Flamengo venceu todas as categorias de barulho: média, pico, minuto mais alto e tempo sustentado acima de 90 decibéis. O Maracanã chegou a 114,9 decibéis. Isso não é teatro. Isso você não vê nas outras torcidas. Você vê na torcida do Flamengo, chamada de torcida de teatro. Então vamos ler aqui a matéria que não vamos ler no jornal O Globo, porque eu não pago ela. Então vamos estar lendo aqui no Twitter, antigo Twitter, no X. Então aqui é Jornal O Globo, tá vendo? Quem fez foi o Adriano Fontes. E créditos aqui ao Planeta Futebol e também ao Globo, que foi quem fez a matéria. Então vamos ver aqui. Torcida do Flamengo é eleita a mais barulhenta em todos os aspectos da pesquisa do jornal O Globo em 2025, com medidores de decibéis. A torcida rubro-negra liderou média pressão do som, pico máximo, minutos mais alto e tempo sustentado acima de 90 decibéis. Na pesquisa de 2024, cada índice teve um vencedor diferente: São Paulo, Fluminense, Vasco e Flamengo. Mas o Flamengo estava lá, né? Então, mas estavam os quatro. Agora, em 2025, foram analisados 16 jogos envolvendo os 16 mandantes com melhor média de público da Série A. A medição foi feita com equipamento profissional aferido para garantir comparações justas. Todos os jogos analisados foram do Brasileirão, disputado entre outubro e dezembro. Além disso, foram considerados apenas jogos em que ao menos 90% dos ingressos foram disponibilizados para o mandante. Foi nesse contexto que o Flamengo se impôs. No jogo contra o Bragantino no Maracanã, a torcida rubro-negra alcançou 95,1 decibéis de média, o maior índice da pesquisa. E é um nível semelhante ao de um show de rock, uma motocicleta ligada ou um cortador de grama, alto o suficiente para ser considerado potencialmente prejudicial à audição, se mantida por muito tempo. O jogo também produziu o maior pico sonoro, 114,9 decibéis no gol de Arrascaeta. Fortaleza e Botafogo também chegaram muito perto desse patamar. Santos e São Paulo tiveram os piores desempenhos gerais. O caso tricolor chama a atenção. Em média, o estádio ficou acima de 90 decibéis em apenas 1,6% do tempo, o menor índice da pesquisa. Aqui o caso do São Paulo, o Morumbi ele é um pouco distante, né, do gramado. Agora, me surpreende aqui a torcida do Botafogo chegar perto, porque o Newton Santos ele é bem longe do gramado, né? Mas eu também não sei aonde que está o aparelho medido, né? Então, dependendo de onde que você coloca o aparelho, mesmo estando no campo, mas mais para perto da torcida, ele não vai, talvez ele não coloque o aparelho lá, exatamente onde estão os jogadores, mas coloca mais para perto da torcida. Aí seria mais justo, né? Então, mas isso daí não tem como a gente ter certeza, mas eu acredito que seja assim. E então, pessoal, o que você achou da matéria? Eu tenho uma outra matéria aqui para trazer para vocês, que é de junho, do Mundial. Uma outra reportagem falando da torcida do Flamengo. Vamos ver aqui só. Então, pessoal, lá no Mundial da FIFA, na Copa do Mundo, né? Esse Mundial agora não, lá é de junho, julho. O jogo do Flamengo teve a torcida mais barulhenta do Mundial, diz a FIFA. Então não é só no Brasileirão, mas lá o Flamengo teve a torcida mais barulhenta. Vamos ver aqui a matéria aqui no site da ESPN. A FIFA divulgou dados curiosos sobre a atmosfera dos jogos no Mundial de Clubes e os torcedores do Flamengo se destacaram. Segundo a entidade, a partida entre o Rubro Negro e Esperance, da Tunísia, realizada no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, no dia 16 de junho,
registrou o maior nível de ruído da competição até o momento. Os torcedores do Flamengo do Esperance Esportivo de Tunis proporcionaram a atmosfera mais barulhenta de um jogo, alcançando 127 decibéis antes da partida, informou a FIFA em comunicado oficial. O número impressiona. Aqui vem falando também, né, 127 decibéis é um nível de som comparado ao show de rock. Estádio lotado ao som de um jato em baixa altitude. E o barulho ele foi medido antes de a bola rolar, mostrando a intensidade da festa nas arquibancadas promovida pelas duas torcidas na partida de estreia de ambas as competições. Então vou deixar a matéria aqui para vocês continuar lendo. Tem mais um pedacinho aqui no final. Então, pessoal, é óbvio que a torcida do Esperança eles fizeram um barulho junto com a do Flamengo. Realmente nesse jogo estava uma atmosfera absurda. Tava muito bom o clima lá desse jogo. Uma coisa é clara para mim. O Maracanã, os estádios do Brasil não são mais estádios de antigamente. E, cara, falam que a torcida do Vasco canta o jogo inteiro, a torcida do Corinthians canta o jogo inteiro. Mas quando eu vejo o jogo, eu vejo que é igual ao do Flamengo. Hoje em dia, nenhuma torcida canta o jogo inteiro. Nem antigamente, nenhuma torcida cantava o jogo inteiro. Só a parte ali da torcida organizada. Quando o time tá mal, para de cantar. Quando o time baixa o ritmo, a torcida diminui o ritmo também. Até lá na Argentina que o pessoal fala, ah não, na Argentina a torcida canta o jogo todo. Não são todas, e mesmo assim não é o jogo todos em alto som não. Se fala que é em alto som é mentira. Vê o jogo na Argentina. Eles baixam o nível também. Se o time tá mal, eles baixam também. E uma diferença assim, muito grande entre a torcida do Brasil e a torcida da Argentina, e isso a do Corinthians parece um pouco, que a torcida brasileira, se o time está perdendo, ela vai criticar, ela vai vaiar, e a torcida da Argentina não, o time pode estar perdendo, que eles vão estar lá com o dali deles, dali deles lá, e eles não vão parar de cantar, não, mas abaixa o tom sim, torcida da Argentina, torcida do Corinthians também, que falam que apoia no jogo da. Deixa eu tirar essa propaganda aqui. Torcida do Corinthians na final do jogo do Flamengo na Copa do Brasil, ou mesmo no Brasileirão. Quando estão perdendo, eles param de cantar. Uma coisa que eu acho muito maneiro que a torcida do Corinthians faz é o Poropopó, mas que historicamente é da torcida do Flamengo, que vem lá da década de 80, Poropopó, e eles pegaram como se fosse deles, e dizem que eles que fizeram, mas na realidade não. A torcida do Flamengo canta antes, mas cara, a torcida do Corinthians é muito boa, é absurda também, mas não é tudo isso que falam. Torcida do Vasco, torcida do Corinthians, torcida do Atlético. O negócio é malhar a torcida do Flamengo, botar a torcida do Flamengo para baixo. Quem começou com esse torcida do teatro foi a torcida do Botafogo, né? Que cantou a musiquinha lá, a torcida de teatro, e a torcida deles até me surpreendeu de estar aí, porque sempre quando eu tô nos jogos do Botafogo, a torcida deles não é isso tudo, eles nem vão ao jogo contra a torcida do Flamengo, sempre em menor número, muito menor, isso quando é dividido, né? Porque ultimamente, como eles não liberam a divisão lá no Newton Santos, eles ficam só com um pedacinho de torcida. Então é isso, pessoal. É isso que eu queria trazer para vocês. Todas as torcidas precisam melhorar, tem que melhorar, mas não chama a torcida do Flamengo de teatro, não. Valeu, pessoal. Se inscreva aí no canal.